Boa noite a todos que nos acompanham nesta transmissão ao vivo do Céu Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil, e bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todos os que nos assistirão posteriormente no YouTube ou no Facebook. É com grande alegria que nós aqui retornamos para continuarmos o nosso estudo da obra cristocêntrica de Pietro Ubaldi. Que nós sejamos dignos das bênçãos de Jesus e que nós sejamos dignos, que sejamos merecedores de tantos benefícios que Deus tem derramado sobre cada um de nós. Já estamos no capítulo 11, olha que maravilha. Vamos então aqui para o Word e capítulo 11. Capítulo 11 de A Grande Síntese. Grande Síntese é o segundo volume da obra de Pietro Ubaldi. Esse capítulo 11 trata da unidade de princípio no funcionamento do universo. Veja, existe um princípio de funcionamento do universo, e esse princípio de funcionamento do universo é único. Por isso é previsível, por isso a gente pode muito bem, quando não conhece algo, começar a perceber que já tem semelhança de alguma forma com alguma coisa que nós já conhecemos. Então, essa é da grande sabedoria, da grande infinita sabedoria de Deus, de criar um universo que tem um princípio único para o seu funcionamento. Tem uma lei. Em resumo, é isso. E aqui a sua voz inicia dizendo assim: torna-se difícil reduzir à forma linear de vosso pensamento e de vossas palavras a unidade global do todo que sinto como uma esfera instantaneamente completa, sem sucessividade. Para a sua voz, é difícil reduzir o pensamento, a forma mental, como ele enxerga o universo, para a forma mais linear, mais reduzida, como nós estamos conseguindo compreender. Então, para a sua voz, realmente, essa é a grande dificuldade, porque a sua voz tem um pensamento, a forma de pensar, de conceber o universo, é uma forma volumétrica, ela vê no volume, ela vê o todo. E a nossa forma hoje, nós encarnados na Terra, é uma forma ainda relativa, que a gente só vê por sucessividade. A gente não consegue apanhar o conjunto, o quadro todo. Nós estamos observando aqui, olha, os amigos que já estão conectados conosco, Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, Elias José, Wellington Moreira, Fabiana Caetano, José Pereira, o Renato Alexandre, Ivone, Dílio, Célia Ferrari. Que maravilha! Vocês têm uma tolerância muito grande, uma paciência enorme. Vamos então continuar o nosso estudo de A Grande Síntese. Então aqui, essa é a grande dificuldade de sua voz, que tem um pensamento sintético, traduzir isso para a nossa forma mental, que é uma forma linear, muito limitada. Levai em conta, pois, a forma na qual me devo exprimir, que restringe e diminui o conceito. Então a sua voz traz para nós, mas de uma forma já restringida e diminuída, o grande conceito do universo. Somente aquela faculdade da alma, a intuição de que vos falei, poderia traduzi-lo para vós sem distorções. Se nós já tivéssemos a faculdade da intuição, ficaria mais fácil para a sua voz traduzir para nós
dar essa revelação para nós, e seria mais fácil para cada um de nós compreendermos. Mas vamos devagar, vamos caminhando, que a gente chega lá também, né? Capacitai-vos de que, embora a minha exposição seja progressiva, o universo contém a cada instante cada uma e todas as fases do transformismo. Nós vimos que a sua voz faz uma exposição progressiva, como que uma espiral que vai se aproximando do centro, do alvo. E essa exposição ele faz, embora o universo tenha a cada instante, a qualquer momento, todas as fases, alfa, beta, gama, do transformismo em todos os pontos. Então, realmente para a sua voz fica muito difícil, mas com esforço ela tem conseguido trazer esses ensinos para nós. A cada instante, o universo, é todo, completo e perfeito em todos os seus períodos de ida e de volta. É sempre perfeito e sempre completo. E ele está dizendo, não é alfa indo para beta e beta indo para gama de um lado, e depois gama voltando para beta e beta indo para alfa de outro lado. Não, mas em todos os lugares e a cada momento existe uma fase desse transformar-se, de tal modo que ele existe concomitantemente todo, onde quer que seja, de forma que o absoluto não se divide, mas se encontra sempre todo a si mesmo no relativo. Então, também não é alfa indo para beta, depois para gama, e aí depois de gama retornar para beta e para alfa. Isso acontece simultaneamente, isso acontece tudo junto. Então é isso a grande dificuldade que sua voz encontra para traduzir para a nossa forma mental. E isso nós temos dificuldade também de compreender, porque é mais sintético o pensamento de sua voz. Deus está, assim, onipresente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. É isso. Em cada manifestação. Se assim não fora, se Deus não estivesse onipresente em cada manifestação, se assim não fora, como vos seria possível a observação dos fenômenos que, certamente, não teriam podido esperar na eternidade para existir e mostrar-se a vós, exatamente no instante em que também nascestes e se desenvolveram em vós os sentidos e uma consciência que se dirige a Ele, a Deus. Então, quer dizer, é dessa forma que tem que estar tudo em todos os lugares ao mesmo tempo, o que permite que hoje nós estudemos, por exemplo, a própria início do universo físico, que é a grande explosão, o Big Bang, há 13,8, 13,7 bilhões de anos atrás. Por quê? Porque tudo está conexo, tudo está acontecendo simultaneamente. Senão nós não teríamos hoje esse histórico para nós podermos conhecer o universo, de onde viemos, porque estamos nesse universo físico e para onde vamos. Essa então é o motivo de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? O fato de Deus ser onipresente, estar em todos os pontos e estar conosco, com cada um de nós, o tempo todo. O tempo todo. Grande diferença existe entre o sujeito deste tratado, que observa o infinito, e vosso olhar intelectivo, que só abarca o finito, isto é, um ou alguns pormenores particulares, e sucessivamente, jamais o todo, instantaneamente. Então tem uma diferença muito grande daquele que consegue ver essa obra por síntese
já num conjunto, num quadro único, com a comparação conosco, que vemos as coisas nos pormenores, algum pormenor aqui, algum pormenor ali em particular, né? E jamais o todo instantaneamente. Então, se a gente quiser ver, nós hoje, na nossa limitação da nossa maneira de compreender, vemos partes, pormenores, e para depois imaginar o conjunto, né? A gente não vê instantaneamente o todo. Isso nos faz lembrar quando nós fazemos uma releitura, quando nós voltamos a ler o mesmo livro, a gente fala, nossa, mas parece que eu não li esse livro, eu não tinha observado que tem isso ou que tem aquilo nessa ou naquela obra. Por quê? Porque na primeira leitura nós não temos capacidade de captar 100% do ensinamento daquela obra. Por exemplo, alguém que está lendo lá o livro Nosso Lar, de Chico Xavier com André Luiz. Então, a primeira vez que nós lemos o Nosso Lar, nós captamos um pouco. Na segunda vez a gente capta mais. E isso na mesma obra. E imagina no universo que está nesse transformar-se constante. A gente então tem essa dificuldade de ver particularidades, não capta o conjunto todo. Vossa razão só pode dar-vos um ponto de vista do universo. A razão só pode dar um ponto de vista do universo, porque sois relativos, ou seja, sois um ponto que olha para todos os outros pontos. É como se nós somos um ponto e olhamos para todos os outros pontos do universo. Então, nós somos o relativo, tentando observar de um olhar, de uma vez, todo o universo. Mas os pontos do universo são infinitos, e vós fazeis parte deles. Então, quer dizer, além de tudo, os pontos do universo são infinitos, e nós fazemos parte desses pontos. Vós olhais e sois olhados. O universo olha para si mesmo, de pontos infinitos. O universo divino olha para si mesmo de infinitos pontos. Imagina você assistir e observar a mesma cena, não só de um ponto, como vocês estão me vendo agora, mas pudessem ver também a bagunça que está aqui, né, no meu local aqui. Mas então ver de infinitos pontos, ver de baixo, ver de cima, ver de lado, ver de frente. Nós temos um ponto de vista único. E além disso, somos parte dos pontos, somos parte desses infinitos pontos. Apenas o olho de Deus pode ter essa visão global, e tenho de reduzi-la muitíssimo para levá-la à medida de vossa mente. Então, realmente, Deus é infinito, e Deus tem infinitos pontos de observações do mesmo universo infinito. Isso é maravilhoso, né? E complexo também. E vamos para frente. Vede, é exatamente esta que limita minha revelação. Então, essa é a dificuldade que a sua voz encontra para trazer a revelação para nós que temos uma forma de pensar limitada. Um fato, porém, nos ajudará. O universo é regido, é organizado, é dirigido, é regido por um princípio único. Existe uma lei única no universo. Isso é divinamente lindo, né? Porque o universo tem uma forma única de ser construída, um modelo único, um princípio único. Já afirmei que o universo não é nem caos, nem acaso. O acaso não existe, mas o universo é suprema ordem, a lei. A lei. Existem leis no mundo físico, várias, lei da gravidade, lei de Coulomb, lei de Faraday, lei de Lavoisier e por aí vai. Existem muitas leis também no mundo da energia,
existem muitas leis no mundo moral. Então existem leis, não vamos burlar, não vamos conseguir enganar as leis de Deus, mesmo em qualquer dessas fases, alfa, beta e gama. Chegou agora o momento de afirmar que a lei significa não apenas, como disse, a lei não é só ordem, não é só equilíbrio e precisão de funcionamento, mas a lei, acima de tudo, significa unidade de princípio. Olha que maravilha! Uma unidade, um princípio único que rege o universo. Por isso disse monismo. Lembra que nós estudamos que antes a humanidade tinha o politeísmo, a crença em diversos deuses, o Deus do trovão, o Deus do mar, o Deus da terra, o Deus do fogo, o Deus do ar. Depois a humanidade passou para um grau de evolução melhor, que é o monoteísmo, a crença num Deus único. E agora, com o monismo, essa interpretação, essa concepção mais profunda de Deus, em que Ele está também nas criaturas. Deus emanou de si cada um de nós, então nós somos centelhas divinas, e Deus está junto com as suas criaturas. Deus está também nas manifestações onde está a sua criatura. Esse é o Deus imanente, e acima disso, Ele transborda, Ele é infinito, Ele está também como Deus transcendente. Isso é maravilhoso. O princípio da trindade, da substância, que é alfa, beta e gama, que vos expus, é universal e único. Isso vale aqui no Brasil, vale em qualquer lugar do planeta Terra e vale em qualquer lugar do universo. Por isso que ele está dizendo que esse princípio da trindade, da substância, da fase alfa, beta, gama, ou seja, da fase espírito, energia e matéria, isso é universal e é único. Aprendeu? Está aprendido, não vai mudar. Poderá pulverizar-se numa série infinita de efeitos e de casos particulares, mas ele, o princípio, permanece, e o encontrareis em toda parte, em sua forma estática de individuação, alfa, beta, gama, em sua forma dinâmica de transformismo, que segue o caminho, gama indo para beta, beta indo para alfa. Então esse transformismo do universo, ele é completo em si, ele está sempre presente, ele não é uma coisa acontecendo para depois acontecer a outra, não. Acontece a subida e a descida simultaneamente. Vai ficar mais claro agora. Aqui tens três exemplos. Primeiro exemplo, o microcosmo, tudo que é do tamanho pequeno, o universo pequeno, que é dos micro-organismos e também do átomo e das partículas subatômicas, esse universo pequeno está construído como o macrocosmo. Então o universo pequeno tem o mesmo modelo de construção do universo grande, do universo astronômico. Então, do átomo ao universo das galáxias, a maneira de construir é a mesma. É o mesmo princípio de funcionamento. Aqui, olha, o átomo é um verdadeiro sistema planetário. O átomo, que é um núcleo com elétrons girando em volta, lembra um sistema solar, o sistema do planeta Terra e outros planetas girando em torno do Sol, com todos os seus movimentos, em cujo centro está o Sol, o núcleo central de densidade máxima, em redor do qual giram
seguindo uma órbita semelhante à planetária, um ou mais elétrons, no caso do átomo, segundo a natureza do sistema. É isso que define o átomo, ele dá sua individuação química. Vai ficar mais claro com o slide, ó. Vamos passar aqui, quer ver, ó? Tiro aqui a webcam. Nós vamos ver nesse slide agora um esquema de um átomo de oxigênio, em que nós temos o núcleo, essas partículas vermelhas e amarelas estão no núcleo, prótons e nêutrons, e os azuis na eletrosfera são os elétrons. Então aqui são 8 elétrons girando em torno do núcleo. E nessa comparação, nós vamos ver na próxima imagem, veja que aqui ainda é a representação do átomo de oxigênio, né? Com seus 8 elétrons na eletrosfera, 8 cargas negativas e 8 prótons no núcleo. Agora aqui nós estamos vendo um esquema do sistema solar, em que o Sol está no centro e em torno do Sol estão girando os planetas Marte, Júpiter, Terra, Mercúrio, etc., né? Estão todos girando aí em torno do Sol. E se a gente for analisar esse centro, o Sol, o sistema solar seria uma química, com um átomo, como se fosse um átomo astronômico. Aí a comparação dos dois, do átomo, do oxigênio com 8 elétrons em volta, e o sistema solar à direita com 8 planetas girando em volta também. 8 e 8, né? Só para comparar. Se nós formos considerar a massa do átomo de oxigênio ou de qualquer átomo, a gente só soma a massa do que está no núcleo, porque o elétron ele é 1840 vezes mais leve do que um próton ou um nêutron. E à direita nós estamos vendo que a massa do sistema solar é considerada só o centro, que a massa dos planetas é desprezível em relação à massa do Sol, sabe? Então, existe um princípio de funcionamento, de construção do universo de forma única, mesmo no microcosmo, como no macrocosmo, né? Voltemos para o Word. Vosso sistema solar, com todos os seus planetas, poderia considerar-se o átomo de uma química astronômica, cujas combinações
cujas combinações e reações que vedes aparecer e desaparecer nos confins de vosso universo físico. Então, são reações que provocam o aparecimento e o desaparecimento das nebulosas. Quando no espaço um Sol, como qualquer núcleo, com o seu cortejo planetário, se encontra com outro Sol ou núcleo e seu cortejo planetário, o resultado é sempre o mesmo, um novo ser astronômico. A formação de nova individuação, quer seja sistema cósmico ou quer seja sistema químico. No primeiro caso, se verificará puxa vida, estava sem som. Agora eu não sei porquê. Tá. Voltou o som, né? Puxa vida, acho que eu vou ter que voltar um pedacinho do trecho aqui, porque o som caiu. E agora, hein? Por isso que vocês estavam calados. Alguém poderia ter escrito aqui embaixo. Quando acontece isso, pode escrever no Facebook, que eu vejo aqui, ó. Estamos sem som, não estamos conseguindo ouvir, por exemplo. Aí eu já teria percebido aqui. Eu vou voltar um pouquinho, porque realmente passou despercebido aí um trechinho, sem o som, né? Tá. Vosso sistema solar, com todos os seus planetas, poderia considerar-se o átomo de uma química astronômica, cujas combinações e reações produzem essas nebulosas que vedes aparecer e desaparecer nos confins de vosso universo físico. Quando, no espaço, um Sol, como qualquer núcleo, com o seu cortejo planetário, encontra-se com outro Sol ou outro núcleo e seu cortejo planetário, o resultado é sempre o mesmo: a formação, a união, a fusão de nova individuação, quer seja sistema cósmico ou sistema químico. Eu vou ter que fazer uma operação aqui, porque o som tá bom. Alguém escreve, o som tá legal, tá com eco ou tá normal? Robertão, o som tá normal aí, filho? Som? Tá normal o som? Tá. Que pena. Tá, beleza. A Fê já informou que o som tá normal. Houve uma queda no som, não sei porquê. Eu preciso ver isso, porque aconteceu. Mas acho que é um clique a mais que eu dei. Então, no primeiro caso do sistema cósmico, se individuará novo vórtice. Quando duas estrelas, ou simplificando, quando dois sóis se encontram, forma-se um novo vórtice, um novo sistema. Esses núcleos se fundem. Forma um novo eu astronômico, uma nova estrela, maior, né? Porque soma as duas estrelas, que se desenvolverá segundo uma linha, a espiral, que vê-lo-emos, é a trajetória típica de desenvolvimento de todos os
fenômenos. Então, quando duas estrelas se encontram, formam uma nova estrela maior, e os planetas que já estavam em volta continuam girando. Então formam um novo, entre aspas, eu grande, né, de astronômico. Agora vamos ao slide 60. Slide 60. Aqui, para entender isso aí. Slide 60. Aqui nós temos duas estrelas que estão se aproximando. E elas, na hora de se aproximar, descrevem órbitas espirais que vão se fechando. Aqui elas já estão mais próximas, tá vendo? Nesse segundo desenho, são desenhos, tá? Elas já estão mais próximas. E no terceiro desenho, elas já se encontraram. Então essas duas estrelas formam uma estrela só. E os planetas que estiverem em volta vão continuar em volta agora de um centro astronômico maior. Isso é realmente o que acontece no universo, e isso condiz o que a grande síntese ditou há 85 anos atrás, é a realidade, está atualíssimo hoje. Podemos confirmar isso na internet, estão atuais. Vamos então agora pôr a webcam aqui no Word. Desculpa, aqui no Word. Sim. No segundo caso, né, nós estamos falando aqui que uma situação é quando as estrelas se encontram, formam uma nova estrela astronômica grande. No segundo caso, que é o caso do núcleo de átomo, no segundo caso, dois átomos, quando encontram seus núcleos, nascerá pelo choque dos núcleos e pela emissão de elétrons do sistema novo indivíduo químico. Por exemplo, quando a gente pega dois núcleos de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio que se fundem para formar um átomo de hélio. Vamos observar isso nesse slide aqui 61. Veja que eu vou tirar aqui, eu vou colocar o PowerPoint. O slide 61, ó. No slide 61, eu coloquei de forma bem simplificada, só o símbolo do hidrogênio. Um hidrogênio mais o outro hidrogênio, esses dois núcleos de hidrogênio se fundem para formar um átomo de hélio e libera muita energia. Ele libera muita energia mesmo. Ah, veja, aqui isso ocorre naturalmente no Sol. Aqui nós pegamos um pedacinho aqui no Sol, só para ampliar e mostrar que os átomos de hidrogênio, aqui estão com cores diferentes, só para efeito didático, esses átomos de hidrogênio se fundem num núcleo só, que é o hélio. Então um elétron que estava nesse átomo aqui, e o outro elétron que estava nesse outro átomo, se fundem e os dois elétrons giram aqui na eletrosfera do hélio e libera muita energia mesmo. Isso é o que faz com que o Sol produza tanta luz, tanto calor para esse universo solar, sistema solar nosso todo. Toda forma de energia que tem na Terra tem origem única no Sol, exatamente. E isso é uma energia proveniente de reação nuclear, reação de núcleos de átomo de hidrogênio para produzir hélio. E uma parte da matéria que sobra é convertida em energia. Então o que a gente pode afirmar é que o Sol está se consumindo. Ele consome toneladas de matéria para produzir energia, para manter esse brilho. Então também dá para saber e dá para se deduzir que o Sol, consumindo energia, consumindo matéria para produzir energia luminosa, calor e etc., esse Sol que consome matéria de si mesmo, ele vai
diminuindo-se, ele vai chegar um dia que ele vai apagar-se. Mas não precisa se preocupar não, que vai dar tempo dos solteiros se casarem, tá? Isso vai alguns milhões de anos, dá tempo todo mundo se organizar, viu? Dá tempo de desencarnar, ir para o céu, para o umbral também. Continuemos aqui, ó. Se isso não apareceu em vosso relativo, vós o chamais de criação. Se ainda não tinha aparecido, o pessoal vai chamar isso de criação. Um segundo exemplo agora. Então, o primeiro exemplo era para mostrar que o microcosmo, que o átomo, é construído com o mesmo princípio que o macrocosmo, que o sistema solar, que as galáxias são construídas, essa astronomia é construída igual ao pequeno do átomo e das partículas menores do átomo. Agora um segundo exemplo, para deixar claro que existe um princípio único de funcionamento do universo. Esse segundo exemplo aqui, ó, o princípio de que o universo se compõe dividindo-se e reunindo-se de duas metades inversas, é a dualidade, e duas metades inversas e complementares, é geral e único. No universo, tudo que existe é composto de duas metades, metades complementares e metades inversas. Por exemplo, tudo que existe tem seu inverso, sem isso é incompleto. Por exemplo, o sinal menos complementar do sinal mais, próprio da energia elétrica. Ou encontrais no átomo, composto de um núcleo que aparentemente está parado e positivo, e de elétrons dinâmicos que giram e são de cargas elétricas negativas, giram em torno do núcleo. E também essa combinação de duas partes inversas e complementares, também na divisão sexual animal e em todas as manifestações da personalidade humana. Daí a gente lembra que existia o bem. Deus criou o bem e o ser humano criou o mal. Deus criou o amor e o ser humano decidiu odiar. Deus criou a caridade e o ser humano criou o egoísmo. Então são partes complementares e inversas. O egoísmo é contrário da caridade. A humildade é o contrário do orgulho. O ódio é o contrário do amor. Então são duas partes que surgem. Nós vamos ver mais para frente porque, né, na queda ocorre isso. Porque o universo original e espiritual, ele é do bem, do amor, da paz, da harmonia, da felicidade, né? Aqui vamos então ver o slide 62. Slide 62. Já tirei o webcam, tá aqui. Slide 62. Aqui no slide 62, para mostrar que o átomo tem o próton no núcleo, na parte central do átomo, o próton e o nêutron. E aqui, girando mais longe, o elétron. A matéria nos dá essa ilusão de solidez, mas entre o núcleo que está aqui, ó, e a eletrosfera onde gira o elétron, tem espaços enormes vazios. Se colocarmos esse desenho em escala, o núcleo, essa parte aqui, o núcleo do átomo, estaria no campo de futebol, lá no centro onde solta a bola, e o elétron estaria tão longe que estaria lá na arquibancada onde se assiste o jogo. Então sempre temos partícula positiva e partícula negativa. Então o universo é feito de duas partes,
complementares e inversas. Voltemos para o Word, né? Voltemos para o Word. Desculpa que eu não... Voltou. Graças a Deus que voltou. Dei outro clique errado aqui. Mas, vamos que vamos. Eu vou acabar aprendendo a mexer com isso aqui. Vamos ao Word. Aqui. Terceiro exemplo para facilitar a compreensão de como o universo é construído por um princípio único de funcionamento, mesmo no microcosmo, que é no átomo e nas partículas menores do átomo. Então, é igual também no macrocosmo, no universo do grande, né? Astronômico. Então, o terceiro exemplo que nós vamos ver agora: o homem, o ser humano, é feito verdadeiramente à imagem e semelhança de Deus no momento da criação, tá? E também no universo físico, dá para dar uma comparada. Vamos ver agora, ó. O homem é feito verdadeiramente à imagem e semelhança de Deus, no sentido em que compreende em si e constitui numa unidade os três momentos, alfa, beta, gama. O ser humano é um ser triplo. O ser humano tem matéria, perispírito, que é energia, e espírito. Então veja aqui, ó. O homem é um corpo, estrutura física, que se apoia numa armação esquelética que pertence ao reino mineral gama. Então, a parte do nosso corpo, a parte estrutural do corpo, a parte esquelética, pertence ao reino mineral, a gama, a matéria, sobre o qual se eleva o metabolismo rápido da vida, a troca, vida vegetativa, ainda não consciência, dinamismo, que é beta, seria esse metabolismo que temos no nosso organismo, essa parte, catabolismo e metabolismo, né? Que é a produção de energia. E também, por outro lado, a parte perispiritual, que é energia, que é beta. O produto último da vida é a consciência. Então é esse despertar da consciência, essa conscientização, nascida daquele dinamismo e em contínuo desenvolvimento, por meio de um trabalho contínuo e intenso de provas e experiências produzidas por choques. Choques não mais cósmicos, como a gente viu, duas estrelas se encontrando. Não, choques não mais cósmicos, choques não mais moleculares, não são átomos ou moléculas se encontrando, mas choques psíquicos. Essa unidade de conceitos é a mais evidente expressão do monismo do universo e da presença universal da divindade. Isso demonstra claramente a presença, a onipresença de Deus em todos os lugares, em todos os instantes. Isso é maravilhoso. Na infinita variedade das formas, sempre ressurge o mesmo princípio idêntico, com nomes e níveis diferentes. Assim, no nível gama, olha que interessante agora. Dona Sara Galbeiro também está aí, sejam bem-vindos. André Ribeiro, Cristiano, Edmilson, Soleco Caetano, ô Soleco, sejam bem-vindos também. Rafaela, Luiz Carlos, Rossini, Robertão, tá ouvindo bem aí? Agora sim. Nós estamos quase terminando, viu, gente?
a apresentação de hoje. Assim, no nível gama, no nível matéria, temos a gravitação. A gravitação é uma providência divina que atrai toda a matéria, para que ela não fique dispersa, para que ela não se perca, não se espalhe no universo. Então, no nível gama, temos a gravitação, que é essa atração de tudo para formar um bloco só. No nível beta, que é nível de energia, temos o que denominamos simpatia, no nível energia. No nível alfa, no nível espiritual, temos o amor. O amor une também as criaturas. Assim como a gravitação une para que o universo não se disperse, não se perca, o amor, no nível espiritual, une as criaturas também. Então eles constituem a mesma lei de atração que vincula as coisas e os seres e os sustenta como organismo. Por exemplo, a gravitação, a lei da gravidade, ela mantém unido, ela forma um organismo na parte material, na parte estrutural, no mundo gama. Então, isso faz com que mantenha-se unido a matéria. Numa rede de contínuas relações e trocas, numa rede de contínuas relações e trocas, tanto no mundo da matéria quanto no mundo da consciência. O mundo da consciência, nessa troca, nessa experiência, nessa convivência, nesse relacionamento humano, em que a gente tem muito a aprender, nesse relacionamento humano, que é todo esse material didático, para que a gente exercite a paciência, para que a gente exercite a tolerância, a misericórdia, aprenda a perdoar, aprenda a amar. Então, isso existe em todos os níveis, no nível alfa, beta e gama. O universo é coerente, tem um princípio de funcionamento, tem uma lei única. E isso é maravilhoso, porque até então a gente achava que o universo era um caos. Os nossos cientistas ainda hoje acham que é um caos o universo, que por acaso deu o Big Bang, deu a grande explosão, e por acaso as coisas estão aí funcionando, né? Vamos tirar aqui e voltar para cá. Então, aqui tem explicações que elas se aprofundam, dando e satisfazendo ao intelecto humano, desde a ciência, porque a grande síntese, ela é uma solução, é o evangelho da ciência. Essa obra, grande síntese, é o evangelho da ciência. Então, na grande síntese, nós vamos ver também a filosofia, a mesma filosofia que a gente pensa que está contraditória, que está contrária à ciência, a filosofia que a gente pensa que estaria contrária à religião. Não, elas também caminham para a mesma direção, para Deus. E, na grande síntese, com um tratamento científico, dá uma demonstração da religião. Então nós passamos a ter uma religião agora raciocinada, passamos a ter uma religião fundamentada na ciência. Aquilo que Jesus nos disse de forma de aconselhamento, no nosso milênio já está aparecendo as demonstrações científicas. Então não é só mais um aconselhamento, não é só mais um aconselhamento. Agora as coisas são demonstradas cientificamente, já que agora o ser humano tem maturidade, tem intelectualidade para isso. Então no começo era simplesmente os conselhos, que eram dados para nós, e também os exemplos de Jesus no amor arrastou-nos bastante. Mas a grande síntese, que é uma obra evangélica centrada no Cristo, ela agora nos arrasta pela
inteligência, pela parte intelectual, pela demonstração do que é uma religião, do que é os fatos, sabe? Agora, tudo que era só uma maneira assim, pelo exemplo e pela observação, agora fica demonstrado. Então fica adequado para essa humanidade que considera muito importante a ciência, que valoriza a ciência, que valoriza muitas demonstrações, né? As pessoas hoje querem mais demonstrações, mais comprovações. Então realmente essa obra traz isso de uma forma bastante profunda, não só na grande síntese, mas também nos outros volumes, que são 24 volumes. Então espero que hoje tenha ficado claro. Perdoem aí o que aconteceu, de ter ficado sem o som no começo, mas agora sim o som está normal, tá? Bem, nós agradecemos a tolerância, a paciência, a concordância de cada um de vocês e muita paz. E nós continuemos sempre no esforço de sermos hoje melhor que ontem, e que amanhã sejamos melhores do que hoje. Muita paz.